Então, pessoal, hoje é um dia para falar sobre aquela querida aula do Enem. Do Enem, do concurso e por que não dizer, para a vida, para o dia a dia da interpretação. Com certeza, todo mundo já ouviu falar das tipologias textuais. No passado, nós estudávamos as tipologias considerando a narração, descrição e dissertação. Não é que não existisse, era que não falávamos muito. Então, hoje nós temos os 5 tipos de texto: narração, descrição, dissertação, exposição e injunção. Daqui a pouco a gente tira a dúvida do que é cada um. Mas se vocês observarem meu desenho, e a equipe técnica está aqui se acabando de rir com os desenhos da professora, né? E aí você vai perceber que eu tenho um círculo e tenho dentro dele um círculo menor. Por que o meu círculo maior é dos gêneros? Porque o gênero é uma diversidade, né, que pode ser textual, discursiva, discursiva, textual, uma multimodalidade muito grande que eu não tenho como quantificar. Embora tenha colocado aqui essas estrelas, isso não significa quantidade, certo? Gêneros, todo dia nós temos aí, né, a possibilidade de surgir novos. Né? Recentemente eu fiz o meu trabalho que chamava a atenção para o gênero meme. Então, gênero nós temos uma infinidade. Tipologia nós temos essas 5. Então, o que é um texto com tipologia narrativa? Ele vai trabalhar em torno de um enredo. O que é o texto com uma tipologia descritiva? Vai trabalhar com características, com detalhamento. Eu vou colocar uma palavra só porque facilita para vocês. Uma dissertação, o próprio nome já diz, vai trabalhar com a ideia de dissertar, vai trazer uma opinião, podendo ela estar, né, de maneira implícita, explícita, na primeira pessoa, na terceira pessoa. O expositivo, o próprio nome também já nos ajuda, é aquele que expõe, é aquele que apresenta, né? Então, ó, o texto expositivo, uma boa dica depois pra gente ir lá naquelas aulas de redação, diferenciar. Né? Porque eu não posso trazer uma redação só expositiva, porque se eu trouxer só expositiva, eu só estou copiando, tirando de um lugar e colocando em outro. Se eu quero que minha redação passe uma ideia, eu preciso expor, que é o meu repertório que eu trago, mas eu preciso argumentar, então eu preciso que meu texto seja expositivo, dissertativo ou expositivo, argumentativo, que é a mesma nomenclatura. Beleza? Então, ó, são diferentes. Argumentativo está aqui para cima, certo? Para vocês entenderem o que eu quis aí comparar. E o que é um texto injuntivo, professora? É aquele que traz instrução. Então, o gênero, ele vai se adequar, né? Instrução. Ele vai se adequar aqui. E ele pode trazer, claro, várias características. Então, eu posso ter um meme expositivo, né? Que ele é expositivo, argumentativo. Eu tenho gêneros que trazem características primordiais como a narração, mas eu tenho dentro da narração também a descrição, né? O gênero descritivo. Então, na verdade, não existe gênero único, não existe um gênero puro. Ele está sempre misturado, né? A gente diz que ele está aí, ó, pluralizado pelas características da tipologia. Só que existe uma que tem um destaque, que tem, não é? Você consegue ver com maior primazia. Professora, por que é importante estudar isso? Eu disse que servia tanto para o vestibular quanto para o Enem, né? O Enem, vestibular, concurso e para a vida. É tão importante porque quando a gente tem conhecimento sobre um gênero, consequentemente a gente olha para ele e interpreta de forma diferente. Quer ver uma coisa? Olha a minha interpretação aqui como facilita. Suponhamos, porque o desenho não é um dos melhores, que ali seja um cartão do Rio de Janeiro, em especial, vocês estão dando para ver aí, que é o Cristo, né? Não está bem desenhado, mas vocês conseguiram identificar com a minha arte. Eu não vou chamar de abstrata para quem não está assistindo aí dizer que isso não é abstração. Mas enfim. E aí, imagine que você está fazendo uma questão dessa do Enem, e aí ele diz assim, o cartão postal, gênero, com propriedade, e aí traz todo o texto ambientalizador e depois diz assim, o objetivo do cartão postal foi... Aí, quem já assistiu aulas que eu falo sobre distratores, que eu falo sobre essa questão aí, ó, das palavras iniciais das questões, das alternativas, das proposições, com certeza deve estar lembrando, é por isso que Fernanda disse que é importante analisar sempre as primeiras palavras, né? E existem respostas que estão distratadas. Porque um cartão postal, se eu sei qual é o objetivo desse gênero, se eu tenho conhecimento sobre ele, fica fácil aqui. Qual é o objetivo desse gênero textual? Informar? Claro que ele está informando. Divulgar? Claro que ele está divulgando. Sensibilizar? Claro que ele está sensibilizando. Ele está fazendo os três. E aí,
sempre aquela ideia, né? Fernanda, eu tiraria aqui sensibilizar, mas fico entre informar e divulgar. Cartão postal feito de uma cidade com os espaços, né, para mostrar os espaços daquele local. Ele tem qual propósito, gente? Qual é o objetivo desse gênero? Claro, é divulgar. Então, por isso que é importante saber o que é, né, a que texto, como é o nome do gênero, a que tipologia pertence e saber quais são as características do gênero. Toda vez que eu olho para aquele texto, reconheço o gênero, eu tenho uma forma de interpretá-lo de maneira diferente. Certo? Então não esqueçam, tipologia é uma coisa, gênero é outra. E aqui, né, dá uma memória fotográfica aí para vocês entenderem e se adequarem à necessidade desse assunto.